Heavy Metal, galera, Iron Maiden, segunda parte da aula, tem ainda a terceira parte da aula. A gente vai ver direitinho o que eles quiseram falar com essa música. Começando já da onde a gente tinha parado, né, pessoal? Essa daqui é a aula 2 de Hallowed Be Thy Name. Pessoal, continuação da primeira parte. A gente teve a introdução, que ele falou pra gente onde ele estava, o que vai acontecer com ele tá preso, ele vai morrer. Esse cara vai morrer. Às 5 da tarde ele vai ser enforcado. E aí, logo na primeira parte, ele já fala assim, né, que o padre vem falar com ele, dá extrema-unção para ele, e a gente começa a entrar agora, cada vez mais, dentro da psique desse cara, dentro da psique desse personagem. E esse cara tá pirando. Ele vai morrer. Pensa assim, pessoal, ele sabe o horário que ele vai morrer. 5 da tarde vão levar ele pra forca, tá? 5 da tarde vão levar ele pra forca. E aí ele começa a se perguntar, nessa segunda parte da primeira parte dessa história, né? Introdução, primeira parte. Can it be that there's some sort of error? Será que existe algum tipo de erro? Será que existe algum tipo de erro? É difícil de parar com esse terror iminente, ou seja, ele sabe que às 5 da tarde ele vai morrer, sabe? É difícil parar de pensar nesse terror iminente. Esse surmounting, pessoal, também é uma palavra que não aparece muito pra gente. Como eu disse, pessoal, uma música bem mais complexa, uma música bem mais trabalhada, uma música que a gente tem que prestar atenção nas coisas, mas o vocabulário em si, pessoal, ele não vai acabar aparecendo em outros lugares para você, tá? É importante a gente fazer a interpretação mesmo, a compreensão desse texto. Então é difícil de parar com esse terror iminente, parar de pensar nesse terror iminente. Será que isso é mesmo o fim? E não simplesmente a crazy dream? Is it really the end and not some crazy dream? Cara, será que isso daqui é verdade? Será que isso aqui é real? Ou será que isso é uma fantasia? Is this just real life? Is this just fantasy? Bohemian Rhapsody, do Queen. Olha, pessoal, será que isso aqui é realmente o fim? E não simplesmente um sonho maluco, um sonho doido, um sonho de que ele estava indo para a forca, um sonho de que ele vai morrer às 5 da tarde? Somebody please tell me that I'm dreaming. It's really hard to stop from screaming. I try to the words escape me when I try to speak. É forte essa parte de novo. Ele vem com porrada. O Bruce Dickinson canta muitíssimo bem essa parte, né? Fala assim: Somebody please tell me that I'm dreaming. Alguém, por favor, me diga que eu tô sonhando. Alguém me acorda, pelo amor de Deus, desse sonho. Alguém me acorda. Não é possível que às 5 horas eu vou morrer. Não é possível. Alguém me acorda. Não é fácil de conseguir não gritar. Eu não consigo parar de gritar. Eu grito porque eu vou morrer às 5. It's not easy to stop from screaming. Não é... Eu só grito. Ah! É isso. É isso que ele está falando pra gente. The words escape me when I try to speak. As palavras me saem quando eu tento falar alguma coisa. Ou seja, o cara tá balbuciando. O cara tá perdendo a cabeça dele. O cara tá começando a ficar... O cara tá enlouquecendo. Imagina, pessoal, eu tento me colocar nessa situação. Imagina você saber que às 5 da tarde você vai morrer. Só que, galera, isso daqui não é um mês antes, isso daqui não é 3 meses antes, isso daqui no dia. Isso daqui no dia eu ouvi o sino tocar. O padre já veio falar comigo. É hoje, a parada é hoje. Às 5 da tarde a casa caiu. 5 da tarde eu vou morrer. Pensa, olha o jeito como ele está falando, o jeito como ele coloca as coisas. Ele já está perdendo a cabeça. Ele está tão nervoso que ele não consegue falar. Ele não consegue parar de gritar. Próxima parte. Tears flow, but why am I crying? After all, I'm not afraid of dying. Don't I believe that never is an end? E essa parte, galera, é uma parte brilhante dessa música. Lágrimas caem, mas ele se pergunta, por que eu tô chorando? Por que eu tô chorando? As lágrimas caem, mas por que eu tô chorando? Porque, pensando mesmo, after all, I'm not afraid of dying. Porque no final das contas, eu não tenho medo de morrer. Ele diz, eu não tenho medo de morrer.
Não sou eu quem acredita que nunca é o fim? Não sou eu quem acredita que existe vida após a morte? Não sou eu quem acredita que não existe um fim, que a morte não é um fim? Não sou eu quem acredita em vida depois da morte. É isso que ele fala. Apesar disso, ele está pirando, e a gente está entrando cada vez mais dentro da cabeça desse cara. As lágrimas caem, ele não sabe por que ele está chorando. Ele não tem medo da morte, mas ao mesmo tempo ele chora. É uma contradição. Ele acredita em vida após a morte. Afinal, ele tenta né? Poxa, não sou eu quem acredita em vida depois da morte? Por que eu estou chorando? Parou aqui. Don't I believe that never is an end? Para aqui de novo. Solo. Fica, sei lá, uns 3 minutos. E você percebe, pessoal, que essas partes do solo, entre a introdução e a primeira parte, e entre a primeira parte e a segunda parte, elas são o tempo passando. É o tempo passando. Elas são muito importantes nessa música. É o tempo passando. E o tempo passa cada vez mais perto da hora desse cara ser enforcado. E agora a gente começa a segunda parte. E a segunda parte, eles já pegaram esse cara e eles estão levando esse cara para o Gallows Pole. Ele está indo em direção ao seu destino. Ele está indo em direção à sua morte. As the guards march me out of the courtyard, somebody cries from a cell, God be with you. If there's a God, then why has he let me go? A pergunta aqui é muito legal. O jeito de interpretar isso daqui é muito interessante, pessoal. Eles tiraram esse cara da cela e agora os guardas, enquanto os guardas marcham me out, né? Me levam para a courtyard. Courtyard, pessoal, seria o pátio interno, tá? Então, dentro de um quartel seria o pátio interno, dentro de uma escola seria o pátio interno, seria o pátio. Aonde está o Gallows Pole, aonde está a forca, tá? Então, olha só, os guardas me marcham, né, me levam para o meu destino, me levam para a forca. Alguém de uma outra cela grita. Olha só, esse cara tá indo morrer. Ele tá andando. Dead Man Walking, um filme muito legal chamado Green Mile, A Espera de um Milagre, com Tom Hanks, tem um outro cara famoso também, eu esqueci o nome dele, mas é basicamente... Green Mile em inglês é onde os condenados à morte ficam. Esse filme também tem isso, né? Tem um cara que grita na hora que um deles está saindo para ir para a cadeira elétrica, grita assim, né? Dead Man Walking. Seria um morto andando. Por que é um morto andando? Porque ele já morreu. Ele já morreu. A sentença dele já foi dada. Ele vai morrer naquele dia, naquela hora. Então, ali naquele momento, é só uma questão de tempo. Ele já está morto, aquele cara. Esse cara já está morto. E quando gritam para ele que Deus esteja com você, ele se pergunta, dentro da psique dele, mas se existe um Deus, então por que ele me deixou ir? Por que deixou que acontecesse isso comigo? Por que has he let me go? Por que ele me deixou morrer? Beleza, pessoal? Legal? Show de bola. A gente vai entrar ainda mais na psique desse cara na próxima estrofe. Continuação, né, da ida dele até o Gallows Pole. As I walk, all my life drifts before me. Enquanto eu ando, toda a minha vida passa pela minha frente. Drifts before me. Passa pelos meus olhos. Né? Eu começo a lembrar da minha vida. Though the end is near, I'm not sorry. Catch my soul, it's willing to fly away. Eu tenho muita coisa para falar dessas duas partes. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fechar essa segunda aula com vocês. Na terceira aula eu já continuo a explicação dessa parte, mas agora eu preciso pausar vocês. Beijo. Já continua a terceira parte, pessoal. Heavy Metal, Iron Maiden pra gente na interpretação de texto de hoje. Beijo. De agora, desculpa. Beijo.